acho bastante interessante este encontro do profeta Amós com aquele sacerdote Amazias. Um é um funcionário do rei, é um sacerdote pago para fazer a religião acontecer dentro do templo. O outro é um profeta e sabe que a sua tarefa é sair e anunciar a palavra de Deus. E ele não pode estar preso a nenhuma estrutura, ele não pode nem mesmo se prender às suas criatividades, às suas capacidades, mas deve viver uma vida toda ela aberta àquilo que Deus precisa dizer. Portanto, é alguém que não é partidário, é alguém que não se deixa envolver em nada, exatamente para não se amarrar com ninguém e com nada, porque quanto mais livre, ele se torna então mais de Deus para anunciar essa palavra. Então esses dois homens se encontram. Amós sabe que tem que anunciar, e o caminho, os templos, as sinagogas, não se sabe onde, aonde ele entrar, ele vai encontrar tantas realidades diversas, de pessoas que são acolhedoras e simpáticas, como vocês, paroquianos desta paróquia, e de pessoas que não são tão simpáticos, sempre frios, fechados, carrancudos, aqueles que não vêm à paróquia Sagrada Família. Então essa é a realidade que um profeta vai encontrar. Ele não é um funcionário pago para fazer isso. Então, na lógica de Amós e Amazias, nós vamos entender o apelo de Jesus quando ele diz aos seus: comigo a coisa funciona assim, vão, anunciem e não levem nada, porque quanto mais coisas levamos, quanto mais certezas temos, menos nós vamos ter para anunciar o que é essencial. A gente deixa de olhar o centro e fica preocupado com as coisinhas de fora, preocupado com as coisinhas que ornamentam a nossa capacidade de evangelizar. Às vezes a preocupação demasiada com a beleza estética pode nos tirar a centralidade daquilo que queremos fazer. E isso já bem sabemos, até mesmo dentro da evangelização. Muitas pessoas às vezes vão pregar aquilo que querem, aquilo que acreditam, do jeito que gostam, e fogem da verdadeira e simples mensagem de Jesus Cristo. Portanto, se você tem esse chamado no seu coração, o primeiro exercício que nós precisamos fazer é viver um tempo com Jesus. Os apóstolos, antes de serem enviados, eles ficaram com Jesus para aprender. Só vai falar de Jesus quem de fato experimentar Jesus, porque senão seca. Chega uma hora que você não tem mais o que falar, vai ficar contando historinha, e aí perdeu a graça. Que nós não somos anunciadores de historinhas, que nós precisamos, e a meta pela qual nós precisamos sempre, é anunciar essa palavra. Nem sempre fácil, nem sempre simples, muitas vezes dura de entender, mas a verdade é assim, dita de maneira caridosa, dita de maneira fraterna, com esse sentimento de um caminho que queremos percorrer juntos, porque dentro desta igreja ninguém é melhor do que ninguém. Então todos estamos no mesmo barco, e no caminho final, a meta final, que é a nossa salvação, cada um responderá por aquilo que fez. É bonito saber que no final da nossa vida Deus vai nos perguntar sobre as maravilhas que você fez ao longo desta sua vida, mas vai também lhe perguntar por aquelas maravilhas que você deixou de fazer, e essas são piores, às vezes por causa de uma preguiça, por causa de uma vaidade desnecessária, por causa de perda de tempo. Eu fiquei preocupado com tantas outras coisas e esqueci que a minha passagem por esta terra é um caminho de anunciar a palavra de Deus a partir da minha vida. Nesses dias eu tenho vivido umas experiências intensas. Fui outro dia chamado para conversar lá com um grupo de jovens muito grande, e a temática era sobre a santidade. E quando eu cheguei naquele ambiente, naquele grande salão de muitos jovens, eu tinha ido com um plano A, não é? Olha o que Deus faz com a gente, né? Quando você vai com seus planos. E na hora que eu fui começar a falar, entrou um plano C que eu nem sabia, né? Falei, né? Soltei a primeira que não era para soltar, e eu tive que embalar lá naquela. Olhei aquele bando de jovens e perguntei:
jovens que são de caminhadas, de grupos de jovens, né, de oração. Sejam muito sinceros para mim. Quem aqui de vocês ainda não se sente envolvido com Jesus e com a igreja? Mas é preciso ter sinceridade. Aí alguns jovens levantaram a mão. Estão na caminhada, estão vivendo os seus grupos de jovens, as suas catequeses, mas ainda não estão sentindo esse amor por Jesus e pela sua igreja. Isso é uma pergunta muito séria. E aí começamos a construir um caminho a partir daí, da nossa identidade de cristãos. É o que hoje nós cristãos precisamos com muita urgência começar a cuidar. Eu estive esse final de semana pregando aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista, no aprofundamento Revolução Jesus, e num dos momentos da missa e também da pregação, o ponto forte era esse apelo de Bento XVI a partir do Catecismo Yucat, né, esse Catecismo da Juventude, em que ele coloca como motivação que nós precisamos ser cristãos que conheçam a fé, não professem a fé, mas conheçam a fé. Então, enquanto alguns ficaram preocupados com o senso, eu digo que o que nós perdemos são aqueles retalhos, que não vai fazer falta, desculpe dizer assim, no sentido da profundidade da experiência. Porque quem vive uma experiência com Jesus não está fazendo comércio de religião. Nós não podemos fazer um comércio da nossa religião. Quem grita mais alto leva, quem faz espetáculo maior ganha. Não. Primeiro que o Cristo da nossa fé nos deu já o verdadeiro ensinamento, e é nesse ensinamento que nós vamos pautar a nossa vida. É nessa experiência de Jesus, que sai de uma profissão de fé e mergulha no conhecimento da fé, que nós vamos começar a experimentar aquilo que a nossa fé pode causar em nós: o dom dos milagres, a graça de Deus, tantos sinais que Jesus vem realizando e que pode acontecer a partir de cada Eucaristia verdadeiramente celebrada. Qual é a fé que eu trouxe hoje para essa minha celebração? Qual foi o preparo físico? Qual foi o preparo sentimental? Qual foi o preparo espiritual para que esta Eucaristia fosse um acontecimento único da minha vida? Dom Bosco, nosso fundador, dizia isso para os seus filhos, que cada Eucaristia deve ser sempre considerada a primeira Eucaristia, a única Eucaristia e a última Eucaristia. Portanto, celebre-a com toda a intensidade, não deixe que nada roube o poder da Eucaristia que você está celebrando. Então não importa o horário, como seja, mas de que forma eu estou vindo viver a minha fé, porque isso aqui não pode ser um ato público externo, mas precisa ser um ato público, porque estamos reunidos em uma comunidade, em uma assembleia, mas com profundidade de oração. O que nós podemos fazer aqui pela força da nossa oração pode mudar o coração de Deus. Não duvide disso. Lá no livro do Êxodo, Moisés nos prova isso. Moisés orou por aquele povo no momento em que Deus estava pronto para condenar todo mundo. Aquele povo que vivia o processo da passagem, estavam pelo deserto murmurando, xingando Deus, porque a vida antes, embora na escravidão, era melhor do que tudo aquilo que eles estavam vivendo. Essas reclamações que são iguaizinhas às nossas, porque muitos, para viver o catolicismo, precisam viver à base de reclamações. Eu nunca vi uma religião assim. E se você for apertar a inteligência cristã desses reclamadores, não sai nada. Reclama por quê? Porque não mergulhou na sua experiência de fé. Porque quem vive uma experiência de fé não tem tempo para reclamar, tem muita coisa para fazer. Então, se você é um cristão reclamador, cuidado, verifique a profundidade da sua experiência, porque eu não sou católico para ficar agradando o pároco da minha igreja. Deus me livre. Eu sou católica por causa de Jesus, e quero experimentar a força desse homem na minha vida, em cada momento que eu estou vivendo, não só aqui dentro da igreja, principalmente do lado de fora, em que a vida me cobra esse cristianismo que professo aqui.
Então é bonita essa experiência de virmos à Eucaristia com a sede do que essa Eucaristia pode me ensinar. Ela não será uma aula de catequese, nós não temos tempo para fazer isso. O culto católico ele é muito extenso para isso. Mas o pouco que nós podemos colher a partir de uma música que nos propõe um tema, a partir de cada oração rezada. Você viu a oração hoje? A primeira oração que rezamos juntos na missa, como cristãos. Quero abrir mão daquilo que não me leva a um caminho de santidade, que não me estrague a minha santidade, que não manche a minha santidade. E se a gente parar para pensar, quantas coisas nessa semana talvez eu tenha feito e que de certa forma manchou o meu cristianismo, mas eu passei tão despercebido. Por quê? Porque eu sou um cristão meia boca, porque professo uma fé na oração, não na vida. É na vida que nós precisamos professar essa fé. E aí a força que Jesus quer plantar no coração dos seus apóstolos. Por isso que ele não mandou os apóstolos correrem para anunciar. Não, venham ficar um pouco comigo. Eu tenho medo de alguns pregadorzinhos por aí afora, desses grupinhos de jovens da vida, que já quer ficar pregando qualquer coisinha, porque já tem um processo de conversão. Eu pergunto, qual é o seu tempo com Jesus? Não estou falando aqui de teologia, de nada, não precisa estudar nada disso. O Espírito Santo é muito mais do que qualquer faculdade de teologia. Mas eu estou dizendo, qual é o seu tempo com o Senhor? Qual é o seu tempo de oração? Qual é o seu conhecimento de Jesus Cristo? O que nutre a sua fé no Evangelho? Não sou eu que estou falando nada aqui para você, é o Cristo que está dizendo, a partir desse instrumento que Ele quer se utilizar da igreja, de uma Eucaristia, de um ministério ordenado. Então é bonita essa dinâmica de Jesus conosco. Todos nós somos participantes disso. Isso não é uma tarefa minha, é uma tarefa do nosso batismo. Quem aqui é batizado? Pronto, eu sei que todo mundo é, os preguiçosos não levantam a mão. Por causa da preguiça, alguns não vão chegar no céu. Seu padre, não vou à missa porque eu tenho preguiça. Então, minha gente, viver essa experiência de fé, viver esse nosso cristianismo precisa ser sim uma coisa que mexe com a gente. Padre André me dizia agora, Silvinho, todas as missas que rezei hoje, de modo especial, essas mais numerosas, eu perguntei, quem é que vai no voto de fé domingo que vem? Aí na missa das 10, os 4, 5 levantaram a mão, na missa das 6 horas, 1 levantou a mão, na missa de hoje das 8, meio levantou a mão. Eu falei, Padre André, a hora que eu perguntar às 19, eu não vou conseguir nem contar quantas mãos vão se levantar. E dizia para o diácono Queiroz, se esse pessoal não levantar a mão, minha gente, no dia 23 eu sou Hare Krishna para sempre. Vou raspar o restinho do cabelo, botar um pauzinho aqui, vou viver lá no mosteiro. Nunca mais eu quero saber de vocês. O que é isso que o padre está falando? Bote fé. Devia saber, né? O maior evento mundial que a igreja está nos oferecendo, e nós vamos ver em todas as dioceses do Brasil, uma preparação há quase um ano da Jornada Mundial, exatamente há um ano da Jornada Mundial, e seria maravilhoso nos encontrarmos lá como paróquia, porque tem muito católico que se sustenta só com essa missa. É pouco. É bonito quando a gente mostra lá fora também que nós somos cristãos de fato, e que eu abraço essa igreja, custe o que custar, e que eu não fico fazendo aqui vista grossa não, que eu quero me envolver, que eu quero subir, que eu quero abraçar essa causa. Esse bote fé pode mudar o Brasil, pode sim converter no Brasil, que está no processo de uma lama medonha, de gente pecaminosa, de gente que está se entregando a qualquer besteira, por nossa culpa, porque o nosso cristianismo está cansado, porque o nosso cristianismo está com sono. E não adianta ficar aí coçando o bigode, não. É preciso acordar em mim. Não tem que ficar esperando do outro, não. Não vou ficar esperando aqueles meninos ali cantar bonitinho para minha fé ser melhor, não. Eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte nesse processo? Minha gente, isso é dom. E está lá na Bíblia. Deus vai cobrar o dom que Ele te deu, né? Quantos dons você está sepultando pela vergonha ou pela preguiça do seu cristianismo, dessa forminha mais ou menos relaxadinha de viver a fé? É preciso dar mais. Portanto, domingo que vem, dia 22, a partir da 1h da tarde, lá no parque da cidade, eu vou estar na porta.
E eu conheço cada um. E eu vou rogar uma bênção para quem for. E o inverso, para quem não for. Tá feito o convite? Brincadeira à parte, seria lindo, numa cidade que ainda o cristianismo impera, manifestarmos, porque algo assim pode de certa forma converter vidas. Não estar ali de corpo presente, mas eu quero me envolver numa maior manifestação de fé da minha igreja. Quero dar a minha parte nesse processo que Jesus está chamando. Outrora Ele chamou 12, hoje Ele está chamando toda esta igreja, e você é o convidado dele, ninguém está fora. Não brinque em renunciar ao convite de Jesus. O convite é muito sério, e Ele precisa muito de você. É isso aí. Não precisa nada para ser um bom evangelizador. Vai sem nada, não leva sacola, não leva nada, porque você precisa estar muito cheio dessa palavra de Deus que nos alimenta. O nosso testemunho é essa força, é esse cristianismo que nós precisamos acordar hoje. Vamos clamar a Deus nesse momento, que Ele conceda à nossa igreja, à sua igreja, um novo batismo de santidade. Que sejamos homens e mulheres com o mesmo sentimento dos primeiros apóstolos, homens apaixonados por Jesus, que tinham sede da palavra de Jesus. Eu sei que muitos entre nós dão esse testemunho, e é preciso muito mais. Não se contente com o que você está fazendo, é preciso mais, para que a nossa igreja, a partir de mim e de você, ela seja de fato uma igreja santa, uma igreja forte, a partir daquilo que Deus hoje quer realizar em cada um de nós. E eu, como padre, claro, quero contar com você. Quero reacender em você essa paixão por essa igreja que eu amo e que eu não sei viver sem ela. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,